Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do nosso Speedrun, o nosso formato menorzinho de episódio, onde a gente já pega um assunto que talvez não renderia um episódio completo ou que a gente quer tratar de uma forma mais intimista, e nós falamos aqui nesse formato mais dinâmico, sem muita pauta, onde a gente debate sobre assuntos que estão quentes em nosso coração. Eu sou Hilário, eu estou aqui junto com o Luigi pra gente falar de 2025 nos videogames e recomendar jogos que não fizeram tanto barulho no ano passado. Até porque a gente estava até revisando os lançamentos por causa do Playcheck e tudo mais, e a gente viu que tinha muito jogo e não cabia todas as nossas indicações no Playcheck. Então vale a pena você pegar e escutar lá o Playcheck de 2025/2 e o do Playcheck de 2025/1, porque pode acontecer da gente fazer recomendações repetidas aqui. Se a gente fizer, conta pra gente aqui nos comentários e dá esporro. E antes da gente começar o episódio, só lembrando que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos o nosso financiamento coletivo lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já ajuda o nosso projeto, e também você pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente tá sempre trocando ideia, onde a gente tá conversando com nossos ouvintes, falando sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá assistindo, ouvindo recomendações dos nossos ouvintes também. Então é sempre muito legal ter essa troca mais intimista com os nossos apoiadores. E lembrando também que a gente tá no YouTube com todos os episódios do Fliperama Nerd, lembrando que somente episódios de áudio, porque somos pobres, não temos câmeras, nem mesa, nem convidados para fazer mesa cast, ou seja, o nosso podcast é raiz. No YouTube também será um podcast raiz, então se inscreva lá no nosso canal. Se você estiver escutando pelo YouTube, dá um alô aí nos comentários. Não se esqueça de dar seu like, e caso você esteja no Spotify, não esqueça de dar os 5 estrelinhas aí no Spotify. Se você estiver escutando no Spotify pelo celular, você pode também comentar o episódio. E eu acho que é isso, né, dos dois principais players. É isso, mas também nós estamos disponíveis em outras plataformas, como por exemplo no Apple Podcasts, em agregadores diversos. Então, se você não quiser escutar a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, nós estamos em praticamente todas as outras formas também. Só pesquisar por Fliperama Nerd lá. E um último recadinho, vale lembrar que a partir de fevereiro, nossos episódios vão passar a ser lançados na segunda-feira. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, nós teremos essa mudança no calendário. Então, nós vamos seguir com o normal já previsto até no dia 31 de janeiro, que é o último sábado do mês. E dali pra frente nós mudaremos então para as segundas-feiras, para você começar a semana já segunda-feira às 6 da manhã, indo pro trabalho, tomando seu cafezinho, já escutando o Fliperama Nerd e começar a semana já com o pé direito. Exatamente. Então, recados dados, vamos começar a nossa conversa sobre 2025 nos videogames. Um quarto do episódio foi só de recado paroquial, praticamente. Então, Luigi, estamos aqui juntos mais uma vez pra gente falar sobre o quê? Sobre videogame. Sobre videogame. Que é o que a gente faz no Speedrun quando é eu e tu. Normalmente é pra isso e sempre rende episódios muito bacanas, muitas discussões ferrenhas. Já que estamos chegando no final de janeiro, por que não dar uma última olhada para 2025 e ver o que a gente ainda não falou de jogo aqui dentro do Fliperama, e também dar um geralzão de como foi o ano pra gente dentro dos jogos, né? Do que a gente mais gostou, como é que foi a nossa cadência de acompanhar os lançamentos. Então, acho que pra gente começar a nossa conversa, eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi na tua visão 2025 nos jogos, como é que foi a tua experiência pessoal com o ano. Moço, a gente teve que fazer praticamente esse é o terceiro playcheck, né, de 2025, porque né? Lançou tanto jogo, mas tanto jogo, que quando você achava que não tinha mais jogo, tipo, quando você achava que já tinha lançado de tudo, aí vinha, sei lá, uma Super Giant, a Team Cherry, e pegava e falava, ó, vamos lançar amanhã, viu? Ou então a Bethesda que fez o Shadow Drop também do Oblivion. Ou seja, foi um ano meio maluco. Já tinha muito jogo pra sair, sabendo que ia sair, e ainda teve muito Shadow Drop, muito jogo anunciado em cima da hora, muita coisa saindo de uma vez, que foi pegando todo mundo de surpresa. Ou seja,
Quem gosta de videogame, ano passado tava muito bem servido, porque tinha título pra tudo quanto é jeito. Cara, ano passado lançou Battlefield, e eu tava esquecendo já que tinha lançado Battlefield ano passado. Isso que é uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente pensa no ano passado, porque foi um ano muito diversificado, assim, a gente teve vários gêneros diferentes de jogo sendo lançado. Não foi um ano dominado só por, sei lá, roguelikes, Metroidvanias e Souls-like, como tinha sido alguns anos passados. Então eu gostei de ver esses vários sabores da indústria, assim, porque teve muitos multiplayers legais, que a gente inclusive falou no Playcheck. A gente teve Souls-like, a gente teve Metroidvania, a gente teve o jogo de luta, a gente teve tudo, assim. Tinha realmente jogos pra todos os gostos. E mesmo assim, ainda a gente teve espaço pra surpresas, como, por exemplo, a gente teve vários jogos que eram prometidos há muitos e muitos anos sendo lançados, como, por exemplo, o próprio Silksong. A gente teve o Vampire Masquerade 2, o Bloodlines, que teve 1 milhão de reboots de lançamento e tal. Ele lançou ano passado. Não é um jogo muito bom, mas lançou. A gente teve outros que também surgiram do nada, foram lançados. Ano passado saiu Vampire the Masquerade? Saiu 2, o Bloodlines. Pra tu ver. Ano passado saiu muita coisa. Então a gente tem vários desses jogos que estavam no conhecimento popular há muitos e muitos anos e saíram de fato, né? Pô, o próprio Hades 2 também lançou agora na sua versão 1.0. Então assim, foi realmente um ano muito recheado e com muito jogo grande. Pô, o Silent Hill F, né? Meu showdown que eu falei um monte no último Playcheck. Também ele era comentado já há muito tempo. Então assim, cara, foi um ano absurdo. E eu saio dele também muito satisfeito, porque eu acho que eu consegui jogar tudo que eu queria do ano. Foi muita coisa, nossa. Mas eu consegui acompanhar tudo que eu queria ali e, pô, que ano bom. Porém, eu tenho uma reclamação do ano passado, que foi o espaçamento entre lançamentos. Porque eu sinto que o efeito GTA 6 acabou aglutinando os lançamentos tudo em épocas muito próximas, assim. Porque a gente teve uma enxurrada de jogo no primeiro trimestre. Aí, de maio até junho... Abril foi um caos, velho. Abril foi um caos também, não, é verdade. Abril foi um jogo grande por semana. Não exatamente grande, né? Mas jogos que explodiram em 2025 foi um por semana. Sim. Foi Blue Prince, Oblivion, Salt of Midnight e o Clair Obscur. E aí eu até sinto que depois desse abril conturbado, eu sinto que a indústria deu uma leve acalmada. Até eu sinto que por medo do GTA 6. E aí, quando o GTA 6 adiou pra 2026, aí veio tudo que não lançou nesse meio do ano, acabou saindo tudo ao mesmo tempo de setembro e outubro, assim. Setembro, outubro, novembro, cara, foi tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tava sofrendo ali pra organizar a minha agenda pra conseguir jogar tudo que eu queria. E principalmente Double A e Indie, né? Sim, principalmente. Teve um Prince of Persia ano passado e eu nem tava lembrando. Tô abrindo aqui minha wishlist da Steam, vendo aqui os lançamentos. Lançou o Prince of Persia também, aquele do mesmo estúdio do Dead Cells, né? Mas o que eu gostei muito do ano passado foi principalmente os lançamentos brasileiros. Ano passado... Teve muito jogo bom. Cara, pro mercado brasileiro foi uma loucura. Porque a gente teve o Ordem Paranormal e Enigma do Medo, não foi? Em 2025 ou foi 2024? Nossa, foi ano passado? Não, calma aí. É porque eu tô lembrando aqui agora, eu fiquei tipo, velho, será que foi nesse ano? Mas, enfim, enquanto você tá pesquisando aí, Hilário, coisas que eu tenho certeza que saiu ano passado. Foi Ayla, Gaúcha and the Grasslands, Nine Kings, que inclusive vai ser a minha indicação extra desse episódio, o Aviãozinho do Tráfico, e, cara, teve mais coisa, velho, brasileira que lançou, que fez sucesso ano passado. O próprio Pipistrello, que também ganhou recentemente prêmios de melhor indie latino-americano, foi muito foda também. Então, assim, cara, muito jogo bom. E o Brasil aí fazendo história. Nossa, bicho, verdade. Até pra lançamento brasileiro foi uma loucura ano passado. Porque eu não tava lembrando de Pipistrello. Cara, real, parece que tem um universo de distância da gravação deste episódio, porque a gente tá gravando na semana que saiu o Playcheck, foi, né? Isso, o Playcheck do 2025-2. Parece que tem uma eternidade, assim, do Playcheck 2025-1 pro 2025-2. Cara, é muito louco, porque eu tava também revendo as minhas listas de jogos que eu zerei esse ano, e pra mim o choque de que Kazan é de 2025 e parece que fazem
anos que eu joguei o The First Berserker Kazan, que foi uma das minhas indicações no Playcheck 1 de 2025, que é talvez o meu Souls-like favorito do fora da From Software. Então, cara, foi muita coisa. Foi um ano muito intenso de lançamento, né? Então a gente tem muita coisa pra indicar, a gente já indicou em outros episódios, mas a gente quis fazer esse speedrunzinho pra meio que dar aquele fechamento gostoso com as nossas indicações, pra gente começar daqui pra frente a olhar também pros lançamentos de 2026, que tá vindo coisa. Meu Deus, 2026 já promete pra caralho, mas talvez isso é um assunto que renderia um speedrun sozinho. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que 2025 foi um ano muito atípico. Eu acho que não repete o que aconteceu ano passado nesse ano. Sei não, porque foi muita coisa que lançou de uma vez. Porque, assim, tem anos que são memoráveis, né, de lançamentos. A gente tem 2025 agora, né? Teve 2013 também, que foi um caos de lançamento. 2004 também foi muita coisa que lançou ao mesmo tempo. 2015 também foi interessante. 2023... Pô, Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2... Pô, verdade, né? Não, mas é porque, tipo... Eu digo quando é um negócio assim, é quando falta espaço no Indicados a GOT, sabe? Quando é, tipo, tem jogo que se fosse lançado em outro ano ia ganhar o GOT e naquele ano não tinha espaço pra ele ir pro GOT. 2013 teve muito isso. 2004 também teve muito isso. 15... Talvez? Hollow Knight é de 2015, não é? Primeiro Hollow Knight ou é 2017? É 17. 2018 foi forte? Não, 2018 eu só lembro de 2 jogos. Eu não lembro que ano que foi Bloodborne. 2015. 15? Ah, então é 15. É 15? Não, então é 2015 que foi um ano forte também. Mas todos esses anos, eu acho que pra comparar com 2025, acho que só 2013 e 2004. De volume, assim, de lançamento de jogos, de bons jogos, assim. E um outro detalhe é que a gente teve poucos AAA, assim, gigantescos. Sim. No ano passado. A gente consegue até contar na mão. De AAA, tem COD, eu diria que Ark Raiders é meio que um AAA. A gente teve o Ghost of Yotei, que também ficou apagado ano passado com a enxurrada de jogo que teve. Porque ele saiu bem nesse meio do turbilhão ali de outubro. Teve também Battlefield, mas Battlefield, eu acho que o lançamento de Battlefield 6 foi tão bom, que eu acho que ele é um ponto fora da curva, assim, de AAAs. Mas a gente teve pouco AAA dito AAA ano passado. Os que lançaram não fizeram tanto barulho assim, e foi o ano do AA e dos indies. E tudo, assim, explodindo. Por isso que foi esse caos, assim, de lançamento. Eu não sei se 2026 vai ser isso. Eu acho que nessa proporção, acredito que não. Porém, eu acho que esse ano vai ser muito bom também. Mas aí eu acho que a gente pode deixar isso pra um outro episódio. Pra falar de 2026, a gente espera o Playcheck do 2026/1 pra reclamar do mais novo adiamento de GTA 6, que... Será que vai ter? Eu acho que vai ter. Eu acho que vai, Cara, eu ainda acho que é um delírio coletivo. Não, esse jogo existe, mas vai enrolar pra sair. Mas eu não acho que vai ser forte que nem foi 2025, não. Cara, eu tô vendo aqui... Você lembra daquele... Ai, cadê o jogo aqui, gente? Tá aqui na... Eu tô com a minha wishlist da Steam aqui aberta aqui. Cadê o jogo? Você lembra de um jogo chamado Cuff Bust? Não. Não? Que foi anunciado, eu não lembro se foi na Summer Game Fest ou se foi no TGA de 2024. Que era um jogo de uns bichinhos que tem que fugir da prisão. Sei. Bicho, ele também lançou em 2025, velho. Ele lançou? Como assim? Ele também lançou em 2025. Caralho. Teve qual que é o outro lá, que parece que é um cozy game, só que não é bem um cozy game, que a menina lá tem uns traumas. O Wonderstop. Wonderstop também foi ano passado. Véi. Cara, esse é um que eu comprei e não consegui jogar. Que loucura, bicho. Então, agora que a gente dá um panorama sobre o ano, vamos começar então nossas indicações menorzinhas, umas indicações mais de boas aqui de jogos que talvez não fizeram tanto barulho ano passado, mas que a gente quer ressaltar e que o nosso ouvinte dê uma chance aí também para esses jogos. E lembrando que todas as indicações vão estar na descrição do episódio, então se a gente falou algum nome que você não pegou ali na hora, é só dar uma olhada na descrição do episódio, belezinha?
primeira indicação é o jogo que eu zerei ele hoje mais cedo, inclusive. Eu acabo casando muito bem com o tema desse episódio. Então, minha primeira indicação vai ser o Hell is Us. Um jogo de ação e aventura com resolução de puzzle. Me chamou muita atenção quando ele foi anunciado, porque ele tem uma estética muito única, no sentido de que ele é um jogo de ação com um combate corpo a corpo. Ele não é um Souls-like, tá? Antes que as pessoas assumam isso, ele não é um Souls-like, mas ele tem inspirações nessa cadência de combate, assim como 99% dos jogos de ação corpo a corpo, que tem inspiração em Souls-like, ele também tem essa inspiração. Então no jogo ele acontece num país que ele é totalmente isolado do resto do mundo, e o nosso protagonista, ele nasceu dentro desse país, porém quando ele era criança, quando uma guerra civil eclodiu, a mãe dele conseguiu fazer ele fugir desse país e disse pra ele nunca mais retornar. Até que muitos anos se passam, ele estava servindo num serviço militar e ele decide voltar para dentro desse país que está isolado do mundo, que é Heidia, para encontrar os seus pais. Essa é a premissa inicial da história, a gente entrando nesse país e descobrindo que as coisas ali dentro estão muito esquisitas. A gente tem criaturas meio demoníacas andando pelo mundo, a gente tem uma guerra civil que continua a acontecer, com uma supremacia de uma raça, a gente tem um culto religioso fazendo rituais. Então a gente começa o jogo no meio desse conflito e a gente tem que descobrir o que está acontecendo ali e também descobrir pistas sobre os nossos pais. Essa é a premissa bem inicial do jogo, mas desde o começo de quando começou a sair mais informações dele, uma das coisas mais faladas é que ele era um jogo sem mapas, sem marcadores na tela, com puzzles que você tem que seguir a sua curiosidade, que você tem que falar com os NPCs para conseguir se achar na história, porque é um jogo que você vai se sentir muito perdido e tal. E o jogo ele teve um marketing bem forte em cima disso, até quando o jogo abre pela primeira vez, ele te dá uma mensagem falando sobre isso, de que é um jogo que você tem que seguir sua intuição e anotar coisas, tirar print e tal. E assim, no final das contas, tudo isso que eu falei é verdade. Porém, eu acho o jogo um pouquinho pedante nessa forma como ele expõe esses fatos sobre o jogo. Porque o jogo acaba tratando esse aspecto dele como se fosse algo muito... Nós somos diferentes do mercado e nós não somos como esses outros jogos que tem mapas, sabe? Então esse tom no discurso em cima do jogo me dá um pouquinho de preguiça, admito. Mas o jogo é excepcional, assim, eu gostei muito de zerar ele. Estou agora indo atrás da platina dele e estou gostando ainda mais. Então, como é que funciona o momento a momento do jogo? Sim, você tem, então, essa questão da exploração por intuição, essa questão de você não ter mapa, de você ter que falar com os NPCs para se encontrar. Porém, tudo é tão bem guiadinho, com pontos de interesse, que é muito fácil de você se localizar. Eu acho que nas minhas 30 horas de jogo, eu não me senti perdido nenhuma vez. Porque o jogo, ele te atiça realmente de uma forma muito natural. Então, a gente tem algumas zonas abertas, não é um mundo aberto, são pequenas áreas muito densas de conteúdo. Acho que são uns 10, 12 mapas mais ou menos diferentes. E todos eles pequenos, assim, bem pequenininhos, onde você vai entrar. Vou dar um exemplo do primeiro mapa, realmente a primeira zona realmente aberta, que é meio que um pântano. Assim que você entra no pântano, você já tem uma cidade ao fundo, um domo de energia espaço-temporal em outro canto, umas ruínas com uma igreja em outro e uns obeliscos com um formato esquisito mais ao horizonte. Então, assim, só de você entrar no mapa, você já tem todos esses pontos te chamando a atenção. E aí vai da sua curiosidade e explorando, seguindo a história e depois liberando mais mapas para você conseguir avançar no jogo, né? O jogo também tem as side quests, não são muitas, acho que são umas 20 e pouquinhas, e todas elas também muito tranquilas. E o jogo, ele é muito gostoso nesse momento, principalmente porque eu acho a estética dele, a parte artística dele extremamente interessante, porque ele busca inspiração em até algumas coisas meio de terror cthulhiano. Então ele tem uma vibe meio esquisita, como se os inimigos não estivessem ali muito
coerentes ou não estivessem muito se encaixando dentro do resto do jogo, mas isso eu digo isso de uma forma boa. E aí você vai então evoluindo, avançando no jogo. Além disso, como eu já comentei, o combate ele é corpo a corpo, são 4 armas no total, e cada uma das 4 armas pode se especializar em um elemento diferente, e esse elemento ele dita a forma como as habilidades ativas da arma funcionam. Eu joguei com todas as armas e todos os elementos, mas a minha arma que eu mais gostava era uma lança do elemento da raiva. Os elementos são emoções, né? E aí essa arma, ela com o elemento da raiva, ela fica com um design único. Cada arma e cada elemento tem um design diferente. E eu podia equipar então habilidades de raiva, que no caso seria uma habilidade que eu posso lançar um projétil de lança que explode em impacto, outra que eu posso criar uma armadilha no chão que fica dando dano por segundo, e por aí vai. Então assim tu vai upando a arma, vai desbloqueando mais habilidades, e o jogo vai se seguindo dessa forma. E também um outro aspecto fundamental do jogo é que ele tem muitos puzzles, assim. Puzzle bem como Resident Evil, assim, bem tátil, de você pegar uma chave, colocar no buraquinho certo, ou de você ter 4 pedaços de um mosaico e tem que montar para encaixar numa parede, e aí isso vai desbloqueando novas portas, vai desbloqueando novas áreas, ou por exemplo, de você ter que ler os documentos para achar um código interpretando um poema para colocar num cofre para desbloquear um item. Então ele tem toda essa dinâmica. Eu acho que às vezes o jogo dá uma exagerada, porque tem uma área em específico que tô andando um pouquinho, tem que achar um código. Ando um pouquinho, achar outro código. Então, tipo, isso me cansou um pouquinho em algumas áreas do jogo, mas no geral o jogo é excelente, assim. Então eu recomendo para todos. Não conhecia Hell Is Us. Na verdade, eu tinha escutado esse nome uma vez, mas não sabia o que era, e foi realmente um jogo que ficou perdido ao longo de 2025. No meu caso, cara, eu tô pensando aqui o que é que eu vou indicar. Eu pensei em indicar Nine Kings, eu acho que eu vou citar Nine Kings bem rapidamente, que é basicamente um jogo brasileiro de fazendinha, né? Cuidar da sua cidade e de guerrear, mas ele tem uma dinâmica sobre cartas, como você vai trabalhar seus exércitos. Então, tem a parte da estratégia, mas também a estratégia ela varia de acordo com a sorte do que você tira na sua mão com suas cartinhas. Ele ainda está em acesso antecipado, provavelmente vai mudar muita coisa, mas vale a pena pegar para dar uma olhada, ainda mais que neste momento ele está de promoção na Steam, custando apenas R$25. Mas a minha outra indicação, que essa foi uma que eu joguei, principalmente agora na temporada de Natal, que eu descobri também agora que foi lançado em 2025, que eu não sabia, que é Light Up the Town, que é um cozy game que você é uma lontra e você praticamente tem que jogar luzes de Natal, decoração de Natal na cidade onde você vive, porque seu pai normalmente é a pessoa que fazia isso, e seu pai caiu, quebrou a perna, está incapacitado, não pode trazer o sentido do Natal para as pessoas. Então cabe a você, jovem mancebo, jovem lontra, ficar distribuindo luzes de Natal, decorando a cidade do jeito que você quiser. Não tem objetivo, não tem boss fight, não tem ação. É apenas você, um monte de luz, um monte de enfeite, e você vai enfeitando do jeito que você bem entender. Um joguinho bem bestinha, bem bobinho, mas funciona muito bem para ser um jogo para você jogar com a família, jogar com os filhos, um jogo bem Natal. Não recomendo por agora não, porque Natal já passou, mas para o Natal de 2026 é uma excelente pedida. Então, o meu próximo jogo vai ser Despelote. É um jogo que eu consegui pegar para jogar agora no finalzinho do ano. E foram 2 horas incríveis. Então, a gente acompanha a história do desenvolvedor Solo, que ele é equatoriano. E como a Copa de 2002 marcou muito a vida dele e como marcou a infância dele, porque a gente joga essa perspectiva dele de 8 anos de idade, vivendo no país em que foi a primeira vez que o Equador se qualificou para as Copas, se qualificou para a Copa Mundial,
Meu Deus, eu não sei mais falar sobre futebol, mano. Você não sabe, nunca soube, você né? não sabe mais falar Copa do Mundo, bicho. Eu falei Copa Mundial, né? Coisa feia, puta que pariu. E esse... Falou Copa Mundial. Isso daí foi esquisito, viu? Eu fiquei, não, isso daqui tá errado, mano. Isso aqui tá muito errado, tá? Então a gente acompanha que foi a primeira vez que o Equador se qualificou pra Copa do Mundo. E como isso foi um evento histórico no país. E como isso marcou muito o pequeno Julian, ou Julian, né, no caso. Porque a gente acompanha, então, ele durante o período da Copa. Ele brincando com os amigos, jogando futebol na rua. Brincando de, sei lá, pega-pega no condomínio e tal. E, de fundo, passando os jogos da Copa. E é fascinante porque, por mais que não seja no Brasil, ainda é muito familiar pelo que a gente passa aqui no Brasil, né? Porque futebol, ele, por mais que a gente não é tão ligado a futebol aqui no fliperama e tal, mas faz parte do nosso dia a dia, fez parte da nossa infância. E então, as coisas que o jogo retrata acaba soando muito familiar pra gente também. E pra mim foi muito emocionante ver essa perspectiva dele e como ele fala sobre essa infância com o futebol ao redor, nesse momento político do Equador, e como as mecânicas conversam com isso, porque o jogo ele é muito simples mecanicamente. Basicamente, você tem uma bola perto do personagem, ela já meio que magnetiza no personagem, e tu aperta tipo só o analógico pra passar ela. Então é bem simples mecanicamente, mas funciona muito bem. E pra mim, o momento que me quebrou assim nesse jogo, que eu terminei o jogo em prantos, né? Não vou dar spoiler, mas tem um twist pro meio do jogo, que o jogo ele para de ser sobre futebol e ele é uma mensagem do desenvolvedor falando com o jogador. E é simplesmente um dos momentos mais marcantes pra mim dentro dos videogames de 2025. E é um jogo muito especial, 2 horinhas só. A platina dele é gostosíssima de fazer. Então, assim, eu recomendo a todos. É uma experiência muito, muito incrível, assim. E muito pessoal. Não à toa que ele foi indicado a... E o The Built Indie, né? Foi The Built Indie, ele não ganhou... Qual que é o nome lá do outro lado? Prêmio super esquisitão. Games for Impact. Ele não entrou no Games for Impact, né? Mas Despelote é muito bom. Joguem Despelote. Tá na minha wishlist, inclusive, da Steam. E lembrando que ele também tá de promoção na Steam. Acabei de olhar aqui. Tá R$30. Porra, muito, muito barato. Cara, muito jogo bom e jogo barato. Isso que foi que me lascou. Acabou meu... 2025 acabou com o meu backlog. Mas minha última indicação foi um jogo que ganhou o Games for Impact de 2025. Eu acho que ele ficou um pouco apagado, principalmente pelo marketing horroroso do Xbox. Eu acho que o Xbox faz marketing muito mal com o seu jogo, sabe? Tipo, parece que lança jogo, o jogo é bom, e não é aquele absurdo, mas jogos bons, só que não chega no público direito. Que é Salt of Midnight, que é basicamente uma história. Não lembro o nome dos personagens. Eu tô finalizando o jogo, mas eu não lembro o nome dos personagens. Mas é uma história de uma menina, não lembro se é Nova Orleans, mas é sul dos Estados Unidos, numa comunidade negra, que ela, tentando buscar a mãe, tentando procurar a mãe, depois de uma tempestade que levou a casa dela, ela descobre que ela tem uma herança, que ela consegue poderes pra meio que balancear o mundo dos homens e um mundo sobrenatural. Ele tem um pouco de mensagem explicando um pouco sobre como é que é a questão racial nos Estados Unidos, como era a escravidão também nos Estados Unidos. É um jogo de ação e aventura muito bem feito, tudo funciona muito bem, os bosses são muito divertidos, o jogo é muito divertido. Ele parece, sabe aquele jogo que ele é acertado, a dificuldade certinha, tipo, o suficiente para você se divertir e não é punitivo no ponto de que te deixa estressado. É um jogo que você joga tranquilo, tem a ação que precisa ter e é isso, praticamente. A história é boa, o enredo é bom, a gameplay é boa. A música é boa. A música, puta que pariu, verdade, a música é muito boa. Cara, tem um momento no jogo, você tá... É porque cada fase, basicamente, conta a história de alguém da vizinhança. E aí você descobre que todo mundo é desgraçado lá naquela vizinhança. E aí tem uma que é uma pessoa que, por causa do trauma dela, se enrijeceu tanto que virou uma árvore. E no final, é bem no comecinho do jogo essa fase. E no final, começa a tocar uma música que eles fizeram. Eu não sei qual que é o estilo mesmo da música, mas é como se fosse um blues
narrando a história dessa pessoa, e essa música toca enquanto você tá escalando a árvore pra poder salvar essa pessoa, sabe? É porque, basicamente, ela vai chegando em cada lugar, tem um trauma que aconteceu nesses lugares, e ela é meio que ela tem muito o paralelo com a costura, ela meio que recostura esses traumas pra desatar esses nós e conseguir libertar esses traumas que foi acontecendo. Muito bom, muito interessante, tô doido querendo terminar de jogar, mas 2025 não me ajudou, porque foi aí lançando tanta coisa atropelado que não tive tempo de finalizar. Mas ainda vou finalizar Salt of Midnight, muito bom. Então, pra gente fechar o episódio, minha última recomendação é Palpite, um outro roguelike que também me cativou muito, além do Hades 2, né, que a gente conversou no último playcheck, que foi um jogo publicado pela Devolver, e foi o craque desse ano, porque que jogo viciante, que jogo gostoso. Para você que não conhece o jogo, ele é um jogo em estilo Breakout, que é aquele jogo que tem os quadradinhos que vão descendo na tela e você tem que ficar quicando uma bolinha, rebatendo ela com o seu personagemzinho, até que os quadradinhos vão quebrando e você vai limpando a tela. Porém, ele tem essa base, só que ele mistura com mecânicas de roguelike. Como, por exemplo, você pode upar o seu personagem, e cada personagem tem uma skill única, então o personagem principal ali, o primeiro que você começa, ele começa com um tipo de bolinha que dá um efeito de sangramento nos quadradinhos que vão vindo, que são inimigos, né? Então ele dá um efeito de sangramento. Tem outros personagens que você libera que transformam o jogo completamente. Por exemplo, tem um personagem que transforma o jogo em um jogo de turno, e é incrível porque ele muda todas as mecânicas pra ser um jogo de turno. Então tem personagem que se joga completamente sozinho. Você pode deixar o jogo sozinho, que ele vai jogar o jogo sozinho também. Então é bem legal como cada poder ele é bem único, e como você vai pegando esses upgrades que são bolas novas. Então tem essa bolinha que eu falei que dá sangramento, porém tem outra que causa uma explosão em área, tem outra que a cada vez que ela quica em um inimigo, ela dispara um laser na horizontal ou na vertical, e você vai pegando esses upgrades à medida que você vai upando nas fases e vai tornando as bolinhas mais fortes, até um ponto que você consegue fazer fusão entre elas e descobrir bolinhas novas secretas, porque você usou uma combinação específica, como o Vampire Survivors faz, né, de ter essas fusões de equipamentos específicos. E é muito viciante. O jogo ele tem acho que 8 ou 9 fases, e você tem muita coisa escondida nas fases pra pegar e poder desbloquear mais coisas, mais personagens. Não só isso, como entre fases você volta pra uma espécie de vila que você gerencia, como se fosse uma fazendinha, e você vai construindo prédios que te dão buffs permanentes pras runs, e também você vai coletando trigo, pedra, árvore, né, madeira, pra poder craftar novos prédios. E esses prédios aí desbloqueiam mais coisas assim. Então é um loop de gameplay muito natural, muito gostoso. E é um jogo que, nossa, eu joguei acho que 50 horas dele em 3 dias. Eu assim, comecei na sexta e fui o final de semana todo jogando. E valeu cada minuto, assim. Então, se você quiser um jogo mais de boa, um jogo perfeito pra podcast, pô, você que não escutou alguns episódios do Fliperama e quer pegar pra ouvir esses episódios jogando alguma coisa, é o jogo perfeito para podcast. Então, assim, recomendo 100% esse jogo. Foi realmente um vício maravilhoso. Cara, Palpite, na hora que eu vi o primeiro trailer, pra mim, eu já pensei naqueles joguinhos de celular, das bolinhas. Que praticamente é isso, né? É o joguinho de ficar quicando bolinha no celular. Que era muito famoso antes, só que aí sumiu dentro do universo mobile. Agora mobile tá uma zona, né? Tá uma zorra. É só gacha. Ou é gacha, ou é jogo clickbait, né? Praticamente. Nossa, mas, sim. Cara, é muito bom o Palpite também. Tô querendo pegar pra jogar. Me faltou grana. O foda é que é isso. É tanto jogo, mas jogo barato. E acabou meu dinheiro, bicho. Que eu fui comprando de pouquinho em pouquinho. Quando eu vi R$200 em jogo. Tudo bem que eu comprei 20 jogos, mas ainda assim. Recomendações dadas para os nossos ouvintes começarem o ano aí com muitas coisinhas pra jogar enquanto a indústria está se aquecendo. E antes, então, da gente terminar o episódio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David e ao Bruno Felipe. A ajuda de todos vocês é fundamental para o Fliperama Nerd conseguir se manter ativo, produzindo episódio toda semana, a partir de fevereiro, nas segundas-feiras. Então,
Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora no final. Então, valeu, gente, até o próximo episódio. Tchau! Falou! Agora eu tô leve com relação a 2025. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.